Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Então nessa aula vamos conversar sobre uma feature do SQL Server que eu posso considerar como a feature Wolverine ou X-Men, né? Porque há muitos anos a Microsoft promete que essa feature um dia vai ser descontinuada, né? Está em deprecate mode há muito tempo, mas até hoje é um sucesso. E a Microsoft não consegue simplesmente removê-la, apesar de novas tecnologias de alta disponibilidade, e a mais utilizada provavelmente e a mais robusta, que é a tecnologia do Always On, né? Availability Groups Always On com um cluster rodando no Windows ou no Linux, né? Porque o SQL Server também funciona no Linux. Então, a maioria das empresas, as grandes empresas, trabalham com essa configuração para garantir uma alta disponibilidade nos seus ambientes, ou seja, cluster com Always On, onde que você tem duas máquinas separadas com SQL Server, com duas bases de dados em discos diferentes, né? Essas máquinas, esses nodes, elas são configuradas dentro de um cluster, né? Se for no caso do Windows, dentro do Windows Service Failover Cluster. E no Linux pode utilizar um outro cluster também. E aí você configura o Always On, né? O Availability Group. Se você estiver no SQL Enterprise, você configura o Availability Group Always On dentro desse cluster. Né? E aí você tem duas máquinas separadas, com SQL Server em cada uma dessas máquinas, com discos separados, e você replica dados. Essa configuração permite a replicação de dados de várias bases de dados, né, do SQL Server entre servidores diferentes. Né? E se houver uma falha no servidor primário, automaticamente, né, o cluster ele aponta para o node secundário, onde que você vai ter todas as bases de dados também replicadas no node secundário, e através de um serviço de listener, a sua aplicação além sente, porque o listener vai apontar automaticamente para o node secundário. Tá? Eu ainda pretendo trazer em um futuro curso, dentro do SQL Server 2025, como é que você configura esse ambiente de Always On com cluster, certo? Se você está no SQL Server, por exemplo, Standard, você consegue trabalhar com Always On, mas não com a Availability Group, ou seja, você não consegue colocar várias bases de dados para fazer o failover de uma vez só. Né? Então você teria que criar vários, como se fosse várias réplicas dentro do SQL Server, se você estiver trabalhando com SQL Server Standard. Tá? Enquanto que no SQL Enterprise você consegue colocar várias bases de dados dentro do mesmo grupo de disponibilidade no Always On. Então, se houver uma falha total ou uma necessidade de um failover manual, todas as bases, tá, elas que já estão replicadas no servidor secundário, elas estão íntegras entre elas. Tá? Porque você sabe que você tem bases de dados diferentes e às vezes dentro do mesmo servidor, e você pode ter aplicação, por exemplo, que precisa gravar em duas bases de dados ao mesmo tempo, em tabelas diferentes que estão em duas bases de dados ao mesmo tempo. Então, às vezes, você poderia perder o sincronismo de informação entre essas bases de dados nesse ambiente esse momento de falha, né, se você não estiver trabalhando com Always On, no SQL Server Enterprise, que tem essa característica de trabalhar com Availability Group. Tá? Mas isso é coisa para o futuro, tá certo? Você ainda pode, dentro das tecnologias Microsoft, você ainda pode configurar o cluster, tá? Com dois nodes, e cada um desses nodes com SQL Server apontando para um disco só, para uma SAN, tá? Para um storage, ao invés de ter
2 discos com bases de dados separadas também é possível fazer isso, certo? Mas você tem várias maneiras de configurar esse ambiente e as empresas elas costumam trabalhar com esse tipo de configuração em ambientes que exige uma alta disponibilidade, tá? Só que isso exige um autoconhecimento, muitas vezes você tem que ter um DBA experiente para configurar e para resolver um problema, um troubleshoot rápido, tá? Porque você tem dependências de mais de uma tecnologia. Você tem dependência do próprio SQL Server, tá? De máquinas separadas, precisa estar conversando. Você tem uma dependência do próprio cluster, e às vezes o cluster dá problema, né? Você tem dependência de firewall, você tem dependência de rede, uma série de mecanismos que tem que estar funcionando para essas bases estarem replicando, né, que estão em servidores diferentes, e se ouvindo e percebendo que tem um problema, certo? E muitas vezes você tem um problema no meio da madrugada, ou no final de semana, ou algo urgente, que você pode demorar para resolver um problema dentro de um ambiente de cluster, de ambiente always on. Tá? E quando bate esse problema, você tem que ter experiência para resolver rapidamente esses problemas, certo? Bom, o que é clássico para desastre? Tá? O que é clássico para desastre, para reconstrução de ambiente, é um bom e velho backup e restore, certo? Independente de você estar trabalhando em um ambiente de always on, né, de cluster, quando tiver um problema de disaster recovery, você tem essa facilidade, se tudo der certo, de a sua aplicação apontar automaticamente via listener para um servidor secundário. Às vezes a coisa não é tão simples assim, certo? De achar o problema. Tá? E o que acontece? Muitas vezes o problema ocorreu de forma lógica. Alguém rodou algum comando que deletou coisas erradas, que não poderiam ter deletado. Dados, entendeu? Tabelas. E aí, todos esses comandos são replicados também para o servidor secundário. Tá? Então, nesse ambiente de cluster, né, e com always on, que geralmente a gente configura de forma síncrona, né, ou seja, tudo que acontecer no servidor primário vai acontecer também no servidor secundário quase que simultaneamente, e o servidor primário vai ficar esperando a resposta do servidor secundário, garantir que aquele mesmo comando rodou para o servidor primário liberar para a aplicação. Então é quase que simultâneo. E muitas vezes você dá um comando delete, ou alguém faz uma coisa errada, uma grande bobagem, que isso acontece, e você não tem essa de, olha, está lá no servidor secundário, recupera. Não, porque o servidor secundário vai estar igual. E para isso, somente o bom e velho backup e restore vai funcionar. Só que o que acontece? Às vezes, você, para restaurar um ambiente, restaurar uma base de dados, imagina uma base de dados que tem lá 20 tera, 30 tera. Isso pode demorar. Tá? Então, às vezes, mesmo com backup e restore, você pode ter uma perda de disponibilidade por um tempo razoável, dependendo da base de dados e dependendo das suas bases de dados. Imagina que você tem um servidor, uma instância SQL, que tem lá 50 bases de dados, 100 bases de dados rodando. Tá? E você teve uma catástrofe qualquer, um cluster, algum problema sério que você não tem capacidade rápida de resolver esse problema. Ou pior, imagina que você não tem esse ambiente de cluster, tá? Não tem always on, nada configurado, a sua empresa não tem recurso financeiro para comprar um monte de licença e para manter uma equipe de DBA experiente dedicada para isso. E aí você está se baseando no bom e velho backup e restore. Mas você perdeu o seu servidor. Você tem backup, beleza. Mas você tem 100 bases de dados. E cada base de dados tem lá 10 tera, 5 tera. Como é que você vai voltar isso rapidamente? Tá? Para isso, né, a Microsoft já há muito tempo atrás, né, lançou uma tecnologia chamada Log Shipping. Ou seja, você vai configurar esse ambiente de backup e restore, mas ele vai rodar de forma permanente. Ou seja, você vai fazer um backup de forma automática,
né, nas suas bases de dados, e ele vai restaurar, né, em um outro servidor que tem o SQL Server esses backups de forma contínua. Né? Ele vai fazer um backup full a primeira vez e vai levar lá para o servidor secundário, né, de uma base de dados. E aí você teria que configurar a base de dados da base de dados. Né? Eu vou te mostrar como é que você faz isso. Você teria que configurar esse ambiente. Ele vai fazer um backup full, primeiramente, e depois, de forma automática, ele vai fazer um backup do que a gente chama de log, que guarda as transações, ou seja, somente as operações de insert, update, delete, tudo que alterou as suas bases de dados, né? Índices novos que foram criados, views novos, tudo que foi alterado dentro da base de dados, usuários dentro da base de dados, tudo que foi alterado, só as alterações ele vai fazendo um backup, que é um backup muito mais rápido, que é um backup do log, e vai restaurando permanentemente, dentro de um tempo que você estabeleceu, no servidor secundário. Tá? Então, se você tiver um problema no servidor primário, tiver uma catástrofe qualquer, que pode ser em todo o servidor, ou em uma base específica, você consegue rapidamente no servidor secundário colocar aquele servidor no ar. E aí você teria que apontar a sua aplicação para esse servidor secundário, certo? Mas você pode, por exemplo, conversar com o pessoal da infraestrutura para configurar um ambiente de DNS via CNAME para apontar para um caminho, tá? Um caminho que dentro desse caminho, né, barra, um nome qualquer, você iria manter, quer dizer, a sua equipe de infraestrutura iria manter dentro de um arquivinho esse nome, tá? E o IP do servidor primário. E depois, se houvesse um problema, bastaria, dentro desse arquivinho, mudar o IP do servidor primário da SQL Server para o servidor secundário. E aí, todas as suas aplicações não iria apontar para um IP do servidor, iria apontar para um nome que estaria configurado dentro desse arquivinho, né, CNAME, que a sua equipe de infraestrutura pode configurar. Então, isso tornaria mais fácil um ambiente, no momento de disaster recovery, de você usar o servidor secundário, tá? Com essa tecnologia de log shipping, tá bom? Inicialmente, a gente vai trabalhar utilizando essa instalação que nós fizemos dentro aqui do ambiente DB2, que nós temos duas instâncias. Lembra que nós instalamos duas instâncias? Tá? Uma instância primária e uma instância secundária. Geralmente as empresas não fazem isso, claro. Você vai ter um servidor, tá, com SQL Server, e você vai ter um outro servidor com SQL Server também. E o log shipping vai copiar as bases de dados de um servidor para o outro. Não tem sentido aqui, numa empresa, ter tudo isso dentro do mesmo servidor. Porque se você perdeu o servidor, você perdeu tudo. Tá? As bases primárias e secundárias, porque os dois SQLs estão rodando aqui, no mesmo servidor. Tá bom? Mas eu já vi casos de ter uma necessidade de configurar log shipping em instâncias da SQL Server rodando no mesmo servidor. Eu vou te mostrar as duas formas, tá bom? Tá? Que é o macete, que geralmente é demonstrado só a forma padrão, que é log shipping entre servidores diferentes. Vou te mostrar as duas formas para você configurar, tanto de forma manual, como via um script que eu preparei para você. Tá? Ok? Então, na aula passada, a gente abriu aqui o Menu Studio, então só para lembrar, né? Aqui eu tenho uma instância primária. Se você clicar com o botão direito aqui, ó, em propriedades, você vai ver aqui em cima, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a primeira aqui, ó, isso indica que é a instância primária. E aqui, botão direito, propriedades, aqui, ó, olha aqui, a instância secundária, certo? Se você tiver alguma dificuldade aqui com o seu ambiente aqui ainda, tá? Se você clicar aqui nessa barrazinha aqui em cima, tá bom? Você consegue deslocar, tá? Aqui, ó, quando você começa a deslocar, ele posiciona aqui, ó, nessa imagem, aonde que você gostaria de colocar, por exemplo, o seu Object Explorer. Então, eu vou colocar, certo? Aqui mesmo, tá? Ok? Vou fechar aqui. Então, o seu deve estar dessa forma. Se você quiser abrir uma área para você, por exemplo,
rodar os seus scripts SQL, certo? Na primeira instância, bastaria você clicar aqui na primeira instância, tá? E botão direito aqui, ó, New Query, ok? Eu vou criar uma base de dados nova, faço mesmo, certo? Veja aqui a sua instância primária, tá? Clique aqui em New Query, e aqui embaixo, ó, você consegue confirmar, ó, que você está rodando na instância primária, tá vendo aqui, ó, dbsrv1. Se você vier aqui, clicar na instância secundária e dar New Query, ele vai abrir uma outra janela, só que toda essa seção aqui, ó, tudo que você executar vai ser criado dentro da instância secundária. Olha aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Ó. E se eu clicar aqui, ó, ele continua na instância primária, tá certo? Então, só para não confundir, eu vou fechar essa janelinha, vou me manter na instância primária, e aqui eu vou criar uma base de dados nova. Então, faço o mesmo, create database, tá? db1. Só isso, tá bom? E aí você clica aqui em execute. Tá? Pode ser Ctrl E e F5 também. Então, execute. Pronto. Ele vai criar a base de dados. Aqui, ó, vai aparecer aqui em database, tá certo? Botão direito, refresh, vai aparecer aqui em db1. Beleza? Qual que é a ideia agora? Nós configurarmos um ambiente de log shipping, tá? Para fazer backups automáticos dessa base para a instância secundária. Tá bom? Se você pesquisar sobre log shipping do Google, você vai achar alguns documentos oficiais da Microsoft, aí como é que você configura esse ambiente e mais informações sobre log shipping. Mas basicamente o log shipping ele é dividido, tá, em duas atividades principais, digamos assim, que vão ser executadas através de jobs que vai ficar dentro das suas duas instâncias. Tá? E quais são esses jobs? O primeiro job, obviamente, o mais importante, é o que vai rodar na instância primária, onde estão as bases de dados, é o job que vai fazer o backup. Um backup automático. Então, a primeira vez que você criar um log shipping, ele vai fazer já um backup full. Automaticamente. Já vai criar um backup full na instância primária. E ele vai fazer isso através de um job que ele vai criar, tá? Na instância primária, que ele vai dar o nome de LS, né, de log shipping backup. Vai fazer isso para cada base de dados que você configurou, certo? Então, se você tiver lá 50 bases de dados, você quer colocar no log shipping, você teria que criar essa configuração 50 vezes de forma gráfica, ou ter um script para fazer isso, tá, de forma mais simples. Eu vou disponibilizar para você um script, um PowerShell, que você vai colocar o nome das bases de dados que existe na sua instância primária e ele já vai adicionar no log shipping. Tá? Então, o primeiro job que vai ser criado na instância primária é esse jobzinho aqui, ó, que vai fazer os backups automáticos. E depois, na instância secundária, o que ele vai criar? Ele vai criar automaticamente um outro job chamado lscopy. O que ele vai fazer esse job quando rodar na instância secundária? Ele vai copiar o backup feito, ou os backups que estão sendo feitos na instância primária, né? Tanto o backup full dos logs que vão ocorrendo a cada um tempo que você vai estabelecer, ele vai copiar através desse jobzinho aqui, ó, chamado lscopy, e vai trazer para dentro da sua instância secundária. Então, se o seu servidor, onde que está rodando o SQL Server, está em a sua instância, onde está rodando o SQL Server, está em outro servidor, esses dois servidores têm que conversar. Geralmente, a gente faz essa conversa através de um file share. Tá? A gente aponta alguma pasta, né, compartilhada, onde que os dois servidores conseguem buscar informações do backup que foi feito, tá? Backup que foi feito no primário, e vai depois ser copiado esse backup que foi feito no primário, na instância primária, e ele vai, através desse jobzinho aqui, ó, que vai ser criado na instância secundária, ele vai copiar esses backups, né, que estão sendo feitos o tempo todo, e ele vai fazer isso de forma rotineira, sem que você perceba, ele vai ficar rodando. Você pode ver o histórico dos jobs que estão rodando, claro, vou te mostrar como é que você faz isso. Ele vai copiar a cada 1 minuto, a cada 5 minutos,
de acordo com o tempo que você estabelecer. Vai copiar para a instância secundária e depois vai rodar um outro job na instância secundária também. Ó, aqui eu tenho várias instâncias secundárias, tá vendo? Como se eu tivesse 3 servidores SQL Server aqui, ó. E ele vai copiar também, quer dizer, vai copiar não, ele vai restaurar, depois que foi copiado, através desse job lscopy, ele vai executar na mesma instância secundária um job chamado lsrestore, que ele vai restaurar esse backup o tempo todo, vai ficar restaurando. É como se você desse um restore database, tá? Ok? Só que ele não vai liberar para uso a base de dados, vai ficar restaurando o tempo todo. Basicamente é isso, tá? Então, olha aqui, ó, eu tenho uma instância primária, onde que eu tenho as minhas bases de dados, certo? Que vão ser feitos backups a cada instante. Vai ser colocada num backup share, tá? Uma pasta compartilhada, onde que essas outras instâncias, né, onde que estão o SQL Server, vai ler dessa pasta compartilhada esses backups, vai rodar um job chamado lscopy, vai buscar dessa pasta compartilhada e vai restaurar, né, as suas bases de dados, né? E vai manter nas instâncias secundárias, que pode ser uma instância, ou aqui, por exemplo, foram 3 instâncias, tá? 3 instâncias SQL instaladas em 3 servidores diferentes, ok? E eu posso ainda configurar um terceiro servidor à parte, só para ficar monitorando, né, todo esse ambiente, certo? Esse servidor aqui, você não é obrigado a instalar um servidor à parte, porque ele já vai monitorar através de um job chamado LS-Alert, já vai monitorar a cada 1 minuto, que é o padrão, se esses jobs de copy estão rodando e se esses jobs de copy e de restore estão rodando também. Ele vai criar esses jobs de alerta, tá? E a cada minuto vai ficar rodando dentro dos servidores, tá? E ele pode te mandar um e-mail, por exemplo, se tiver algum erro. Então é muito, inclusive, salutar você criar um alerta de e-mail, por exemplo, se começar a falhar esse job de alerta que vai rodando o tempo todo. Eu vou te mostrar isso na prática, tá bom? Não se preocupe, por enquanto. Tá bom? Mas você poderia criar, ao invés de manter esses jobs aqui dentro, de alertas, você poderia ter um terceiro servidor à parte, só para fazer esse monitoramento. Tá bom? Dito isso, a gente vai começar agora a configuração desse ambiente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, antes de partir para a configuração, é criar... Opa! Bom dia! Abriu aqui essa janelinha. Primeira coisa que a gente vai fazer... Oh, droga, fecha, meu filho. Primeira coisa que a gente vai fazer é dentro do servidor, tá? Dentro da máquina virtual que eu estou, certo? Estou rodando a máquina virtual com as instâncias, eu vou criar, né, no disco dessa instância, bom, um local onde que os backups vão ser armazenados, tá certo? Então, vou clicar aqui, ó, nesse folder, vou vir aqui, por exemplo, no meu disco C. É claro que no seu ambiente corporativo, tá, você não iria colocar nem na mesma máquina, quanto mais no disco C. Você ia criar esse ficheiro, né, esse folder, em outro servidor, tá certo? E iria criar um share, tá? E depois você iria apontar para esse share, tá bom? Mas aqui, para o nosso curso, tá bom? Para facilitar também a sua vida, vamos criar aqui no disco C mesmo, tá bom? Uma pasta chamada backup, tá bom? E dentro dessa pasta chamada backup, você vai configurar 2 folders, tá? Aí você pode botar o nome que você quiser, mas eu sugiro você deixar esses mesmos nomes aqui, ó, Primary Instance e Second Instance, porque depois a gente vai trabalhar num script automatizado. E eu já fixei esses nomes dentro desse script automatizado. Depois você pode mudar também o script, tá bom? Qual que é a ideia aqui? Como nós estamos configurando esse ambiente de log shipping aqui no nosso curso, né? Dentro de um servidor que tem 2 instalações SQL Server, bom,
eu preciso disponibilizar um local dentro desse servidor para ele guardar aqui no primary instance, fazer o backup dentro dessa pasta, e depois eu vou, os jobs, né, que eu te falei, chamado lscopy, lsrestore, ele vai, tá, copiar os backups que estão aqui dentro, que foram colocados aqui dentro, ele vai copiar aqui para a second instância, os backups do log, por exemplo. Para quê? Para que a segunda instância, depois quando for restaurar os backups, ele vai pegar desta pastazinha aqui, ó, tá bom? Estou fazendo isso novamente só porque a gente está rodando o log shipping em duas instâncias SQL Server que estão dentro do mesmo servidor. Por isso que eu estou te dando esse macete. Porque geralmente nas empresas você tem a instância primária num servidor e a instância secundária, onde está rodando o SQL Server, em outro servidor. E aí você só teria que ter uma pasta chamada backup no servidor primário e uma pasta backup no servidor secundário para ele subir. Certo? Não precisaria ter subpasta. Certo? Beleza? Então eu estou criando aqui subpasta só para que o meu logship primário grave aqui no prime instance o backup e depois o meu logship que está rodando na instância secundária copia, porque ele precisa copiar e colocar em outro local para depois ele fazer a restauração. Tá bom? Eu estou colocando dentro de uma subpasta. Eu poderia colocar até em outras pastas diferentes, que iria funcionar, tá bom? Aqui é só para facilitar a nossa visualização, tá? Bom, então eu estou criando aqui dentro. Só um detalhe, a gente vai configurar aqui ó, o log shipping de uma base de dados chamada DB1. Então cria uma base de dados também chamada DB1, certo? E ele vai, quando ele realizar um backup, ele vai colocar aqui dentro do primary instance um backup da DB1. Tá? Se eu tivesse aqui 100 bases de dados, 200 bases de dados, ele iria colocar todos os backups aqui, ó, de cada base de dados. Tá? Então, o ideal, se você tem várias bases de dados, era você criar já dentro aqui do primary instance e também dentro do second instance, tá? um outro folder chamado DB1, DB2, DB3, DB4, para que dentro desses folders ficasse só os backups referentes a essas bases de dados. Isso facilita a visualização e a sua administração, tá bom? Então, essa é uma dica para você trabalhar, tá? Até nos seus exercícios. Eu vou aqui, no meu caso, já deixar, não vou criar esse subfolder, ele vai colocar os backups aqui dentro, tá? Beleza? Mas essa é uma dica, porque depois você vai ter 500 backups de logs de bases diferentes dentro do mesmo local. Isso não é legal. O legal é você criar subfolders, beleza? Mas aí é um desafio para você fazer, tá? É simples, não vai mudar nada, só vou te mostrar como é que você faz isso dentro do logship, tá? Bom, o que nós precisamos fazer agora? A gente precisa aqui criar um file share, tá? A gente precisa criar aqui um share dessa pasta backup, tá? Porque a gente vai apontar para esse file share, ok? Então, como é que a gente faz isso? Botão direito, propriedades, aqui ó, em share, clique em share. Eu já tinha até criado aqui, ó. Vou até deletar. Vamos lá. Já tinha criado um. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou deletar não, só vou te mostrar como é que você faz, tá? Não, eu vou deletar que é mais fácil para o seu entendimento. Vamos lá. Vou deletar aqui e vou criar novamente. Vamos lá. Backup. Vou criar agora dentro. Por isso eu não queria deletar. Preguiça de criar os subfolders. Vou criar aqui um primary instance. E vou criar aqui o second instance. Second instance. Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui nosso tempo.
Vamos lá, tá bom. Bom, então, volta aqui para o backup, botão direito, propriedades, share, aqui ó, tá not share. Aí você vai clicar aqui em share. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui ó, e vai... Você poderia criar um share e deixar everyone, mas essa não é uma boa prática. Qualquer um que acessasse o seu Windows poderia ter acesso a esse ambiente de share. Tá? Então, não é legal porque são seus backups. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Find People e aqui você vai falar quem que vai ter autorização para ler e gravar coisa dentro desse ambiente. E quem melhor do que o próprio user que está rodando o SQL Server. Né? E o user que está rodando o SQL Server, você lembra? É aquele user que nós criamos de domínio, que é o company x /SSMS, tá? Que você deve ter criado também, tá bom? Senão você precisa criar. Aí você clica aqui em Check Names. Ele checou, lembre-se que você precisa estar com a sua máquina de VM, né? A sua VM de domínio controle ligado, porque esse user aqui ó, está lá na sua máquina de domínio, tá? na nossa máquina DC que nós criamos. Tá? Então, nessa hora ele vai lá e checa se esse usuário existe. Tá? Quando clica aqui em Check Names. Então ele checou. Então, vou dar um OK. E aqui ó, você vai mudar de read para read e write. Por quê? Porque esse usuário vai poder ler e gravar coisas dentro dessa pasta, que são os backups. Vai poder gravar e vai poder ler. Tá? Ok? E vai clicar aqui em Share. Pronto. Já criou. Pode dar um done. Ó, já está criado aqui, tá bom? Só isso. Você pode vir aqui ó, em Security e se não tiver sido criado automaticamente aqui, tá? Esse users, certo? Você vai vir aqui, vai dar um edit, tá? Vai dar um add e vai aqui colocar company x /SSMS, check names, ok? Vai clicar nele e vai marcar aqui modify, pode deixar full control também, certo? E vai dar um ok. Pronto, é isso, ok? Então, aqui é uma garantia que o seu serviço do SQL Server, que tanto na instância primária quanto na instância secundária rodam a partir daquele usuário de domínio, tá? Vai poder ler e gravar os backups que estão sendo gravados dentro dessa instância, né? Em todos os subfolders. Beleza? Tranquilo? É isso. E agora, o que a gente tem que fazer? Partir para a configuração Logship. Mas isso vamos fazer na próxima aula. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima.